Olá, bem-vindos. Obrigada por todo mundo que tá por aqui. Eu vou falando um pouquinho até o Instagram começar a avisar vocês que a gente tá ao vivo. E vou receber a Camila. E aí a gente vai conversando. Eu vou aceitar ela aqui e aí eu faço as apresentações. Vamos lá, tô esperando ela autorizar. Oi, minha chocolate mais linda. Oi, Ká! Olá, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem. Eu vou aproveitar aqui para que não deu tempo nem de eu começar falando direitinho. Então, para quem está aqui, bem-vindo. É nossa segunda experiência aqui com a live na página. Eu provavelmente vou conseguir deixar aqui depois um pouquinho dessa conversa, desse bate-papo salvo para vocês, para gerar um material que todo mundo pede e acaba perdendo a live, não consegue participar. E hoje eu tive o prazer de trazer a minha grande amiga e parceira de trabalho aqui, a Camila, para contar um pouquinho para a gente da história dela, da trajetória e de uma coisa que muita gente ainda confunde e não conhece muito bem, que são as parteiras hoje no cenário atual. Quem são as novas parteiras? Muita gente acha que a Dola é a parteira, né? Eu falei, não, então eu vou trazer uma parteira aqui que vai explicar isso tudo aí pra gente. Só vou te pedir desculpa, cara, que às vezes parece que eu não tô olhando muito para você, é que eu olho para baixo para te ver. Então, se eu olhar diretamente para a câmera, aí fica diferente, tá? Tudo Então, bem. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Realmente o nome parteira é um nome que agrada muito a gente, né? E eu queria agradecer mesmo por estar aqui. Você sabe que você é uma grande parceira. E eu falo que eu tenho uma doula, né? Que toda parteira tinha que ter uma doula também, não só para mulher. Então, para quem Junto, né? é, Então, para quem não me conhece, né, eu sou Camila Belão. Eu sou formada há mais de 15 anos. Eu falei que depois dos 15 eu parei de contar, porque senão as pessoas Começou acham, bem na vida. porque senão as pessoas acham que eu sou muito velha, né? Então eu falo que é mais de 15 anos. Eu trabalhei em assistência em hospital particular. Depois eu fiz gestão e administração hospitalar e fui trabalhar como gestora em grandes maternidades de São Paulo. E aí eu resolvi que eu precisava voltar, porque realmente eu gostava de fazer, mas eu achei que eu precisava me atualizar também, né? A gente sempre precisa se atualizar. O nosso ramo, ele ainda é muito pobre, né, de atualização, nosso ramo de obstetrícia. Então eu fui fazer mestrado na Unifesp, em medicina baseada em evidências, e hoje as pessoas me chamam da chata dos protocolos, mas eu não me importo. E comecei a dar aula para profissionais, mas não adianta. A gente não larga assistência. Achei que Não. eu ia parar, que eu ia ficar só dando aula, né? Mas não deu. Então, Não dá há quando anos... deixa. não dá. Então, há anos já que eu voltei para assistência como parteira, né? Para fazer exatamente o que eu gosto, que é prestar assistência direta à mulher. E hoje eu sou a parteira da equipe do Parto Sem Medo. Eu ia falar para você falar um pouquinho lá do Parque Sem Medo também, para o pessoal que vê a gente sempre junto nas fotos aqui, né? Tô sempre com a Camila. Eu não faço parte da equipe Parque Sem Medo, assim, formalmente, mas como a gente tem uma grande parceria de trabalho, para quem está chegando e vendo aí, né? A gente tem uma grande parceria de trabalho. O Alberto que é o médico do Parque Sem Medo, né? O responsável pelo Parque Sem Medo. Ele me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho, a gente tem uma troca muito legal. Ele me cede um espaço para cuidar da roda de gestante do Parto Sem Medo. Então, nessa troca, querendo ou não, a gente acaba atendendo muito junto. Por isso que, assim, eu quis trazer a Camila, porque é o trabalho que eu mais acompanho,
e é o que eu realmente acredito. Lógico que eu amo várias parteiras, que eu já tive coisa de trabalhar junto, sempre que eu posso, atendo. Mas a gente vai criando um vínculo e uma confiança tão grande depois de tantos partos atendidos juntos, que não tem como falar, né? Ela sabe, ela me socorre muitas vezes. Às vezes eu tô lá com alguma gestante no plantão, mando foto, Camila, isso, o que que eu faço? E tá sempre também me ajudando muito com isso. É uma inspiração total, né? Eu encho o saco dela dos cursos de profissionais, fiz ela fazer um curso lá de todo jeito que eu queria assistir. Mas eu acho que é legal também, se você quiser falar um pouquinho do Parto Sem Medo, para que as pessoas entendam. Falo, claro. E essa parceria, você sabe que é mútua, né? A gente, eu adoro também. A gente conhece vários trabalhos de várias doulas, mas quando você está acostumado a trabalhar com determinadas, um olhar é o suficiente, né? Uhum. Você olha, ó, precisa de tal coisa, olha, o bebê precisa descer. Olha, a gente inventa uns nomes malucos aí para umas posições, aí ninguém não sabe do que a gente está falando, mas são brincadeiras que a gente leva para passar o tempo. Bom, o Parto Sem Medo, ele foi criado pelo Dr. Alberto Jorge Guimarães, né? Ele é um projeto que tem como objetivo tornar a mulher, né, como centro de toda, devolver, na verdade, aquilo que com os anos nós, profissionais, retiramos o que era sempre da mulher, né? Então, a gente acredita numa equipe multiprofissional, onde cada um tem o seu papel. Então, a gente não trabalha fora da tríade, né? Então, sempre um médico, uma parteira, né? Uma enfermeira obstetra. A gente fala parteira, mas a parteira nada mais é do que uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz e uma doula. A gente não acredita, né, numa assistência que seja completa sem os três. Fora isso, nós temos uma equipe própria, multi, que vai fazer todo esse acompanhamento, esse preparo da gestante. Porque ela precisa estar muito preparada para esse momento, né? Não é tão simples assim. As mulheres sabem parir, os bebês sabem nascer. Nossa, essa frase eu acho linda até. Mas ela é poética, na verdade, né? Vem Não é junto bem com todo o assim. resto da romantização do parto, né? Então, o parto é aquilo que você estava falando ontem, né, com a Lara. O parto ou a pessoa torna um evento medonho, ou vende para a mulher que é o país das maravilhas. Né? Também não é assim. A gente precisa desse preparo, a gente precisa dessa equipe, como nutricionista, fisioterapeuta pélvica, às vezes algum encaminhamento para outras especialidades médicas, às vezes o encaminhamento para uma psicóloga, né? A gestação é um momento ímpar para essa mulher, tá certo? Essa mulher que está gestante, ela vai ficar 9 meses se preparando para uma nova vida. Então, essa mulher, ela não vai mais existir. E eu sempre falo isso, eu falo, a mulher que entra conosco dentro de um centro de parto, né? Ela vai ficar lá. Ela não sai mais de lá. A mulher que sai de lá é uma mulher que está formando uma família, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o parto é cura. Então, para você chegar nesse momento de transformação, você precisa sim estar muito preparada. E aí eu sempre falo, como que a gente se prepara tanto, né, para esse parto? Nossa, então eu vou fazer uma maratona, eu vou correr, eu vou fazer ginástica. Não. Estar ativo, ok, a gente aconselha. Mas o maior preparo e o melhor preparo é a informação. Então, ela precisa ter muita informação. Ela precisa entender todos os processos que ela vai passar. Tudo que vai acontecer com essa mulher, né? Como eu costumo falar, é a dor, né? O povo morre de medo da dor. A dor é o menor dos problemas, né? A dor física, a dor do órgão, né? A dor do músculo contraindo. Para isso, você tem métodos. O problema é quando eu falo que é a dor da alma, a dor daquele não preparo, a dor que você carrega da sua mãe, do seu parto, que ela teve um parto muitas vezes violento. Então, quanto mais você prepara, quanto mais essa mulher entende, mais fácil fica o processo para ela. E a gente está ali só para assistir. Só para dizer que está tudo bem e fim. Eu gosto muito quando você fala que
Na verdade, o seu papel é quando ela está na estrada, você só vai orientando. Quando ela sai do acostamento, você fala, opa, opa, um pouquinho para cá. E eu acho que é um pouco isso, né? Esse papel de acompanhar com respeito é apenas dar um norte para ela do que ela tem que fazer. Porque a gente vê quanto mais a mulher se entrega, mais acontece as coisas, né? Quanto mais ela se escuta. A gente fala bastante isso em parto e escuta seu corpo, né? E a gente quase não consegue ver isso na vida convencional ou de normal. A gente não consegue se escutar, né? Vai nesse caminho aí mesmo. Eu acho que é isso daí. E eu queria pedir para você, para a gente já começar a te perguntar mais algumas coisas específicas, assim. Eu sempre acabo conversando, porque as mulheres que estiveram aqui até agora vão ser, e que vão estar, eu quero prioritariamente que sejam amigas de convivência, que a gente consiga desenvolver isso para que as pessoas vejam que a gente tem um círculo de confiança mesmo. Então, eu recebi uma ligação, uma mensagem lá pelo Parque Sem Medo de uma mulher que estava procurando uma doula, né? Porque ela queria ter um parto em casa e ela já estava no terceiro bebê e o marido não estava dando conta de ficar com ela sozinha, então ela precisava de uma doula. No momento que eu recebi a mensagem, eu até falei para a Jaque, falei, Jaque, essa mulher não entendeu o papel da doula. Então, acho que só para recapitular, antes de eu te passar a palavra para você responder, eu passo muito por isso, por gente que não tem conhecimento, né? Tem muita gente que nem conhece a minha profissão e fala que, então você é daquele lado, parto na água, né? Então você é parteira. Fala, não, o meu apoio é físico e emocional para a mulher, eu não tenho contato nenhum com a mulher, essa parte médica, tudo são outras pessoas. Como teve uma gestante que a gente está acompanhando e ela me perguntou o que, que eu preciso para o enxoval do bebê? Eu falei, então, eu não sei, porque eu cuido mesmo daquele bem-estar do momento da mulher. E aí volta aquilo que a gente vive falando, conversa muito profissionalmente, de como ainda se mistura muito as profissões, né? Então, explica pra gente aí, quem que é a parteira, a nova parteira, né? Então, né, como eu disse, a parteira, a nova parteira, algumas pessoas agora estão usando a palavra parteira urbana, né? Então, nós somos formadas, né, ou enfermeiras, obstetras, né? Então, a minha formação é como enfermeira obstetra. Então, a gente faz enfermagem, depois faz mais 2 anos de pós-graduação em obstetrícia. Ou existe também as parteiras que têm a formação que hoje aqui só existe na USP Leste, que é a formação de obstetriz, tá? O papel é o mesmo, as formações são diferentes, mas o papel é o mesmo desde que se atenda essa mulher com respeito. Então, qual que é a função da enfermeira, né? Obstetra, da parteira? Eu gosto de dizer que nós somos responsáveis pelo quê? Responder pelo menor número de intervenções, desde que dentro da segurança, né? Então, a gente precisa prezar pela segurança. Eu falo que o meu papel lá não é enxugar as costas, não é fazer massagem, não que eu não possa, né? Eu uso muito esse Que às vezes eu discurso. até falo. Exato. Eu uso muito esse discurso, principalmente quando eu discuto com profissionais. Alguns profissionais que estão achando que um não completa o outro, né? E você sabe a minha posição em relação a isso. Então, assim, eu não posso exercer o papel da doula, tá? Por quê? Simplesmente porque o meu olhar tem que estar 100% voltado para a segurança. A segurança da mãe e a segurança desse bebê que ainda está no útero. A minha preocupação tem que ser se tem sangramento, se o batimento está ok. É isso. E o que eu estava falando, né, em relação à mistura de papéis, eu vou aproveitar até a oportunidade, porque a gente sempre gosta de uma polêmica no ar. Por favor, eu adoro. Então, só para não falarem que eu perdi, né, meu trejeito de fazer polêmica por aí, que hoje em dia eu tô até boazinha, prometi que eu ia ficar. Mas eu não vou
perder a oportunidade? Porque agora eu tenho colegas minhas que acham que podem fazer os dois papéis. E isso me deixa muito preocupada. Tá certo? Claro que a gente não vê o contrário. Você não tem essa preocupação, porque nenhuma doula quer dizer, entre aspas, né? Entre aspas, que a gente escuta umas histórias aí na boca pequena, mas a gente prefere também não acreditar que nenhuma doula vai querer exercer o papel de uma enfermeira obstetra por falta de capacitação, simples assim, né? Não vai querer tocar, né? Pra lá. Não vai querer tocar, né? Não vai querer auscultar, não vai querer auxiliar, né? Quando precisar. Mas, no meu caso, as minhas companheiras, as minhas colegas de formação acham que pode exercer esse papel. Eu acho preocupante porque ou você faz uma coisa ou você faz a outra. A partir do momento que você está preocupada em esquentar uma banheira, você pode ter perdido um time de um foco, né? Você pode ter perdido um olhar para uma contração que não está eficiente. E você pode levar a inúmeras intervenções que você poderia ter consertado com poucas palavras, com posição, com outra coisa que você pudesse fazer. Então, eu fico preocupada. Eu sei que essa tendência não vem só das minhas colegas, eu sei que essa tendência vem de alguns médicos que se dizem humanizados, até porque eu não gosto de usar essa palavra, né? Quando eu contei um pouquinho do Parto Sem Medo, em nenhum momento eu disse que a gente é uma equipe humanizada, porque eu acho que o parto ele tem que ser respeitoso. Claro que colocou essa palavra humanizada para defender, né, um pouco esse lado da mulher e para que a gente pudesse dividir o que era violento do que era normal. Uhum. Né? Então, para a gente, lá no Parto Sem Medo, a gente acredita que parto é só dessa forma. Então, eu não preciso falar que eu atendo um parto humanizado, né? Eu posso falar que eu atendo parto. E eu só atendo. Isso é uma outra coisa também que a gente escuta por aí. Eu faço parto. Não, a única que faz parto é a mulher. Se você não estiver grávida, você não vai fazer nada. Né? Você vai assistir no máximo. Você vai garantir segurança. Então, como eu estava falando do médico, né? Esses médicos que gostam de usar esse rótulo até de humanizados, porque eu sou humanizado, porque eu sou humanizado, acho que fica até bonito. Mas alguns deles, que a gente já sabe que não seguem essa linha, eles orientam a mulher a contratar uma enfermeira obstetra que seja doula. Eles dizem para a mulher que vai sair mais barato, que é melhor assim. Mas, na verdade, eu acho que os profissionais que atuam dessa forma, tanto médico quanto enfermeira, eles acabam, né, no caso da parteira, eles acabam não entendendo qual que é o papel de toda a equipe. Uhum. E eu acho que, complementando um pouquinho, que são coisas que assim a gente está trazendo aqui, mas que a gente sempre conversa, é que existem, já querendo polemizar um pouquinho mais, tantas críticas que a gente já ouviu recorrente dos trabalhos juntos, né? Ah, mas estão sempre as mesmas pessoas, ah, mas a doula é uma escolha, né, da mulher. E as pessoas não entendem que uma parceria, né, de conhecimento, igual como a gente se conhece, a gente pode criar um ambiente muito melhor para a mulher nesse cenário todo. Então, por quê? Porque a gente sabe os limites das pessoas, a gente estabelece certos limites das pessoas, né? E a gente vai se conhecendo e sabe quando uma ou outra vai entrar, quando um médico que a gente está acostumado, no caso a gente atende muito com o Alberto, vai entrar e não precisa fazer aquela coisa de ai, será que vai gostar? Será que não vai, né? Então, quando eu vejo isso e já bati muitas vezes na tecla, tanto eu como a Lara também, a gente não se importa, a gente é doula do Parto Sem Medo, a gente é doula do Parto Sem Medo porque a gente vai por indicação, a gente não tem um vínculo, mas a formatação do trabalho ali, muitas vezes é perfeita, né? A gente vê que as pessoas saem satisfeitas, né? Ficam felizes, nos indicam de novo, né? E vê igual a gente vai atender alguém e falar, mas foi indicada, Camila foi indicada, a Raquel foi indicada porque uma amiga teve e quis, e é só melhor para a mulher. Como a gente vê também, às vezes, né? A gente fala que tem público para todo mundo.
E tem gente que acha que não, porque esse é o público que a gente atende, é muito diferenciado da mulher que vai ter na casa de parto, da mulher que vai ter um parto domiciliar, e inclusive até da mulher que vai ter no SUS, ou da mulher que vai ter pelo plantão, né? Tem vários tipos de mulher, né? E elas, às vezes, eu chego em muitas mulheres que não conhecem o trabalho da doula. E sim, quem me indica é o médico, né? Por quê? Porque ele sabe que é necessário para essa mulher, né? E eu queria saber o que você acha um pouquinho disso tudo, assim. Isso é outra polêmica, né? Porque o povo, na verdade, o povo gosta de falar, né? A verdade é essa. Porque todo mundo gosta de trabalhar com quem está acostumado. Quem falar que não é mentira, né? É claro que a escolha da doula, a escolha é da mulher. Porque, como eu falo, a doula é da mulher. A parteira, ela é do médico, tá? Como assim? A parteira é uma. O médico tem uma responsabilidade ali, técnica. Enquanto ele não está, é a parteira que está lá sendo os olhos dele. Né? Então, sempre uma parteira ela está vinculada, acaba vinculada a determinado médico, às vezes 2 ou 3. Mas a doula, sim, ela é da escolha da mulher. E a gente no parto sem medo tende com doulas externas, que é como a gente chama, né? Porque vocês não têm vínculo realmente, mas a gente considera vocês já da casa. Porque a gente acaba indicando. Quando a mulher chega e não tem a doula, é óbvio que a gente vai indicar para vocês. E, na verdade, não acaba sendo até uma indicação nossa direta. Muitas vezes é isso que você falou. Elas veem vocês em fotos, elas veem relatos de parto, elas veem tudo isso e elas querem, né? Elas querem viver a mesma experiência, elas querem ter essa oportunidade. Então, elas acabam falando, olha, eu quero aquela doula, assim, assim, assim. Eu quero aquela outra doula que estava com você tal dia, num parto que foi em tal lugar. Elas sabem o que acontece, né? Então acaba vindo essa indicação indireta. E todo mundo gosta de trabalhar com quem está acostumado, né? Porque quando você atende com uma pessoa que existem profissionais e profissionais, e a gente sabe disso, né? É. Trajetória aí desse pouco tempo aí que eu tenho de formada, de atender com doulas e que eu ficava preocupada, né? Então eu tinha duas preocupações, eu tinha o binômio como preocupação e eu tinha a doideira do que a doula olhando, né? Então acontece, né? Como acontece de doulas vir atender comigo e não saber se eu atendo bem e ficar preocupada pela mulher, e ela tem razão. Então eu acho que quando a gente tem esse tipo de indicação, quando você trabalha com alguém que você está acostumado, a mulher é que mais tem a ganhar. O profissional ganha? Ganha, porque é muito agradável. A gente tem as nossas piadas internas, a gente dá risada, a gente sabe que uma que a outra gosta de comer. Ok. Mas quem vai ganhar mesmo e de verdade vai ser a mulher. Porque vai ser um atendimento que é muito afinado. Quanto mais você atende com a mesma pessoa, mais afinada você fica, né? Então a É. mulher acaba sendo a privilegiada nesse momento, é o que eu acho. A gente tem uma dinâmica agora que é bem que recente, mas que eu acho que está fazendo muito sentido. É, quando a gente está com a mesma gestante, você e eu, a gente acaba, além dos encontros, atendendo a consulta dela junta, né? Que era uma coisa que lá quando eu comecei a fazer o curso, quando eu fiz o curso de doula, a gente instruía para que as mulheres tentassem, as doulas tentassem ir no pré-natal, em alguma consulta, para que conhecesse o histórico da mulher, tudo. E eu acho que para a gente dar muito resultado, conhecer esse histórico, tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho do papel da enfermeira, né, da parteira, no pré-natal, né? Tá. O pré-natal, por si só, uma das determinações que tem, né, de ministério e organização, é que no último mês, né, a partir de 36 semanas, o pré-natal seja feito intercalado. Ou seja, uma semana com o médico, outra semana com a enfermeira ou a parteira. Desculpa, no posto de saúde, a gente observa que já acontece assim, né? Então,
isso quando tem os dois profissionais, né? Que também tá meio difícil. Acontece. A gente fala assim, você tem que passar com a enfermeira para você ter vínculo com ela para o parto. Não, não é isso. A primeira coisa é a segurança. Como eu falei, o nosso papel é um papel de segurança. Então, quando você passa uma semana com um, outra semana com outro, você previne um erro que a gente chama de recorrência, né? Então, um pode pegar uma coisa que o outro não conseguiu pegar. Então, acaba sendo um complemento na segurança dessa gestante. E também a gente acaba conversando, né? Então, antes de 35 semanas, às vezes elas já querem passar, porque a colega já contou que passou, então elas também querem, né? Porque elas querem conhecer e não tem problema nenhum. Então, a gente acaba conversando, eu gosto de saber por que elas escolheram, né? Essa via de parto. Ai, Camila, mas não é o que você defende? Sim, mas eu preciso entender o que está dentro da cabeça dela. Hoje o parto virou uma coisa de moda. O parto virou modismo e isso me deixa muito preocupado. Então a gente precisa saber se realmente essa mulher entendeu o processo. Então eu quero saber o que ela deseja, o que ela pensa. Fora isso, claro, a gente acaba fazendo junto à consulta de pré-natal e levantando as comorbidades, coisas de consulta comum de uma enfermeira. Deixando já a ficha dela pronta, entregando o plano de parto, para que na próxima consulta a gente comece a discutir plano de parto. E a gente vai criando esse vínculo e vai fazendo essa final dessa orientação para que a gente consiga chegar no momento do parto, né, de uma forma que ela tenha a melhor experiência possível. E tem uma outra coisa também que é recorrente, que muita gente não tem ideia, é que, por exemplo, hoje em São Paulo, a gente sabe que tem uma casa de parto que é referência, né? Que é a Casa Ângela, que só tem parteiras, né? E as pessoas não entendem que, em algumas situações, o médico não precisa estar presente no processo. Você trabalhou num grande hospital, numa grande maternidade pública, e que também a grande maioria dos atendimentos são feitos por enfermeiras. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, é uma grande maternidade, né? É uma OS, atende 100% SUS, é uma das maiores que tem já há muitos anos. Lá, em média, eram 750 partos por mês. 89% desses partos eram partos normais. E desses partos normais, 100% eram realizados por enfermeiras obstetras, por parteiras. Né? O médico ele ficava na retaguarda e ele era chamado caso precisasse, tivesse alguma intercorrência ou precisasse de alguma intervenção. Claro, a gente tinha uma relação muito boa com a equipe médica, né? E isso é necessário, porque precisa essa sensação de segurança, né, entre um e outro, que é o que eu costumo falar hoje, né, lá no Parto Sem Medo, eu costumo brincar com as pacientes, né? Eu falo assim, que às vezes, geralmente o marido, né, ele fala, o doutor Alberto vai chegar? Que horas que o doutor Alberto vai vir? Que horas que, né? Aí eu falo assim, aí depois eu chamo o marido de canto, né, e eu falo, isso geralmente a gente já conversa na consulta de pré-natal. Eu falo, de preferência, eu espero que o doutor Alberto chegue para tirar uma foto no final, né? Por quê? Não é divertido ter o doutor Alberto? É muito divertido ter o doutor Alberto. Aliás, ele diverte a gente sempre. Mas não é isso. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu não quero ele lá, ele pode ficar lá tomando café no conforto. Eu quero dizer que se no seu parto você não precisou de um médico, é porque você teve o melhor parto que você poderia. Se você não precisou de um médico, é porque você não precisou de intervenção, né? Então, que o médico chegue só para amparar esse bebê. Só para estender a mão e você entregar esse bebê para ele e ele te entregar de volta. E depois tirar uma linda foto. Uhum. E só isso. Eu não preciso que ele esteja lá. Porque se eu comecei a chamar o médico muito cedo, é porque eu estou precisando de intervenção. Aí teve um marido que brincou comigo. Falou assim, então por que eu vou pagar o doutor Alberto? Né? Aí eu falei assim, por quê? Porque se eu precisar de uma intervenção, eu preciso de um cara muito bom
do meu lado, né? Então é por isso que hoje eu não trabalho com qualquer médico, eu tô falando da minha posição, tá certo? Eu falo que eu não tenho mais coronárias para isso, né? Então eu preciso de uma pessoa que esteja do meu lado, né? Que a hora que eu falar, olha, eu preciso, o cara vai lá e faz sem pensar duas vezes. O cara é bom nisso. Agora, de preferência que ele não tenha que fazer nenhuma intervenção. E eu acho que não só você, né? Porque a gente vai ficando mais velha, né? Eu, como doula, também estou aí há quase 6 anos. E cada vez mais você, além de a gente se encontrar em trabalho, você é minha amiga pessoal, e como a gente divide tudo, e chega um momento que as mulheres me procuram e eu falo, olha, eu vou te indicar uma amiga que tem idade ainda para aguentar, porque aqui já passei dos 40, gente. Tem hora que você tem que dar uma finalidade. Eu vou até aproveitar e falar isso, que é uma pergunta que outro dia me mandaram aqui no DM, por que, que eu não atendia em tal ou tal hospital, né? E eu falei que eu atendo com médicos que eu conheço, principalmente a equipe do Parto Sem Medo, ou alguns outros médicos que eu conheço, eu sempre vou atender no hospital que eles forem. Mas, infelizmente, tudo isso que a gente busca para o trabalho hoje não é respeitado em algumas maternidades, né? E eu acho que depois de um tempo você vai começando a dar um norte para sua carreira mesmo e pensando até que ponto o dinheiro vale mais do que a sua saúde mental. E eu não consigo mais atender em algum lugar que eu sei que eu não vou fazer meu trabalho, a mulher não vai não vai sair satisfeita com a história dela, e a história dela é a história da vida do filho dela. Eu não posso participar disso. Tento alertar o máximo possível. Infelizmente, algumas não têm condição de ir para outros lugares. E tem mulheres que acham um absurdo quando eu falo, mas você só tem esse hospital no seu convênio? Vamos parar pelo SUS. Não, mas o SUS, eu falei, gente, o SUS funciona, sabe? Eu tenho histórias muito legais do SUS. Até minha primeira convidada aqui foi a Ju, que teve um parto normal após uma cesárea de 2 anos pelo SUS, no amparo maternal, né? Foi totalmente respeitado o parto dela, foi lindo, e assim, ela foi no limite do limite, quer dizer, porque ela já estava com quase 42 semanas, então esperaram o momento dela, induziram o parto dela do jeito que a gente sabe que seria o seguro fazer, tudo. Então, e às vezes muitas pessoas me procuram aqui e acham, mas ela não atende nada. Não, é só porque eu quero participar. Eu escolhi ser doula porque eu quero participar da história das pessoas e marcar a história das pessoas, né? Eu não quero apenas ser doula. Se fosse só para ganhar dinheiro, eu nem seria doula. Eu continuaria no comércio, que me dava dinheiro e eu ainda tinha horário fixo de trabalho, né? Conseguia dormir a noite inteira. Agora minhas noites são batendo papo com a Camila mesmo e assim a gente segue. Mas é para as pessoas entenderem que se a gente hoje, né, a gente está aqui batendo esse papo e conversando e falando sobre equipe, ou até sobre SUS ou plantões que funcionam, e se a gente não vai muito para o outro lado, é principalmente para preservar a história de vida da mulher e do bebê, daquele bebê que vai nascer ali. Para a gente, como profissional, a gente gosta muito de falar isso, não muda nada. Não muda nada, né? Eu falo que eu tenho uma casca muito grossa de algumas coisas, e há 2 anos, quando eu estava 2 anos atendendo, acho que 1 ano e meio que eu estava atendendo, foi um dos primeiros partos que eu atendi com o Alberto. E o parto não virou, não foi assim, daquelas coisas que a mulher não entregou, aquela que a gente não sabe o que aconteceu. E eu chorei, ele me deu uma bronca ali. Ele falou assim: você não pode querer mais esse parto do que ela. O parto é dela, a história é dela. E aí você começa a desenvolver esse olhar também. Então, peraí, eu posso ajudar ela, dou informação e abro a mente. Agora, se ela quer percorrer outro caminho, eu não vou fazer parte dessa história junto com ela. Porque tem outras lindas aqui, igual a Ana, tá aqui toda hora mandando um coraçãozinho, tudo. A gente se conheceu no parto dela, no primeiro parto, né? Tipo, na hora do parto ali. Que eu fui backup e a gente criou um vínculo tão lindo que a gente faz importância na vida da pessoa, né? E a parteira é um nome mais presente, às vezes, que a doula, né? Fica até com ciúminho, mas tudo bem. Porque tem um nome emblemático, né? Todo mundo veio de uma família que os bebês nasceram na mão das parteiras,
né? Todo mundo tem uma história de, minha avó, igual eu sempre falo, né? Minha avó, ela fala que ela não era parteira, mas que ela pegava bebê, porque ela era a corajosa da família, então ela pegava o bebê. E sempre tem aquelas pessoas que vêm nesse histórico. E é lindo, é lindo você participar de uma história legal. Nem sempre vai ter, né? Porque a medicina não é exata, né? As pessoas gostam de dar números, a gente não pode dar números para parto, para nada, né? Mas a gente tem certeza que da forma que a gente trabalha, a gente vai estar de cabeça, de consciência tranquila que a gente fez o melhor possível naquele momento para aquela família. Nem para aquela mulher, né? É para aquela família. E eu vou aproveitar, então, já vou polemizar mais um pouquinho. Oh, meu Deus. Eu gosto muito quando você inclui o pai na história. A gente tem alguns pais aqui que eu estou subindo aqui, depois eu vou até responder uma pergunta, gente. Se tiver mais pergunta, pode mandar também. Tem bastante aqui, eu já vou responder. Mas fala um pouquinho do papel desse pai aí, que a parteira gosta de pegar neles, que eu acho super importante. O pai, ele é uma peça fundamental, né? Então, até quando tem a consulta, as consultas de pré-natal, e que o pai não aparece, né, em nenhuma consulta, isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu converso bastante com os pais durante a consulta de pré-natal, explico sobre o processo do parto, né? Explico sobre várias fases que ela vai passar, né? Sobre a alteração mental, né? Que muitas vezes eles falam, ai meu Deus, ela tá desmaiando, ai meu Deus, ela tá falando palavrão, ai meu Deus, ela tá se jogando no chão. Calma, não tem nada de ai meu Deus, né? Então, eu explico isso antes de começar esse processo. Porque o homem, por si só, ele tem uma coisa de ser muito resolutivo, né? Então, quando ele vê uma mulher em trabalho de parto, a mulher dele em trabalho de parto, o filho dele está naquele ventre, quando ele vê ela queixando, né? E às vezes ela não está queixando da dor, é um incômodo, mas ela está ali, né? Faz parte do processo. Ele quer resolver. Ele quer resolver, mas ele não tem o que fazer para resolver, né? A única coisa que ele pode fazer é apoiar. E aí a gente tem dois cenários, muitas vezes no parto. Aquele que, tipo, some, né? Que se esconde, só vai se esconder no banheiro a cada contração, enquanto a gente está lá, e aí eu vou buscar pelo braço. Eu falo, amigão, vem cá, vamos bater uma conversinha aqui, nós dois vamos tomar uma água. E tem aquele que quer ficar por cima dela, que ela também não quer. Então, o homem, ele tem que entender isso, esse processo, que ali ele não vai resolver nada, que ali ele vai apoiar, né? Tanto que tem algumas mulheres que falam, né? Ai, eu não preciso de doula porque eu tenho meu marido, ele vai ser meu doulo. Aí eu falo, tá bom, então deixa eu começar o trabalho de parto, que eu quero ver se você não vai querer duas doulas, uma para você e uma para o seu marido, né? Porque, primeiro que é muita responsabilidade você colocar esse peso nas costas de um homem que também está se transformando. A transformação não é só da mulher, a transformação também é do homem. O homem também está criando uma família. Então, como você vai colocar essa responsabilidade em cima dele? Ele também tem dores emocionais ali. Ele também veio de um parto que pode ter sido violento para a mãe dele e que isso vai representar demais naquele momento do parto, do nascimento do filho. Então, o marido, esse papel, né, esse acompanhante, a gente fala marido, esposo, mas a gente já teve casos, né, de ser acompanhantes, de ser companheiros, companheiras. E esse papel, ele é extremamente fundamental. Porque os dois seres, incluindo um serzinho que ainda não nasceu, estão passando por essa transformação, né? E eles precisam passar por essa transformação junto, quando possível, e de desejo dessa mulher também. Uhum. O Binho aqui, Binho é lindo, maravilhoso, meu afilhado Binho. Perguntou, falou que a esposa dele sofreu 14 horas para o filho dele chegar. Uma pergunta, se tivesse uma doula, teria tido às 14 horas. Às 14 horas a gente pode até falar que poderia ter tido. O que a gente poderia tirar desse cenário, com certeza, com uma doula, seria essa palavra, o sofrimento mesmo.
né? Que seria a condução de tudo isso aí. Mas tirar a doula não consegue tirar totalmente. Mas a sensação de sofrimento, com certeza, poderia ter amenizado bastante. Deixa eu ver aqui. A Daia está perguntando. Oi, Dai. Beijão. Qual hospital do SUS vocês indicam para o parto humanizado? Depende muito da região, né? Mas hoje o que a gente mais usa mesmo de referência ainda é o amparo maternal. Mas tem alguns outros, tem que ver qual a região que a gestante mora, tudo. Se quiser me mandar mensagem aí no privado, eu posso ajudar a resolver achar um lugar legal, né? Tem casas de parto, tem várias coisas pelo SUS que são bem indicadas mesmo. A Ana, não chora não, lindeza. Tem uma mulher linda aqui, ó, tal de Roseli Belão, falando que é lindo o trabalho de vocês. Oi, mãe! Deixa eu ver. A Mônica falou que a vozinha era parteira, tipo a minha mesmo. Olha, ó, cá. A Aline falou que você é a melhor parteira do mundo. Eu assino embaixo. Aline! Para se capacitar como doula para partos de diversidade, como que você faz? Oi, Rome! É a Rome, lá da Argentina! Rome, eu vou aproveitar e vou falar que hoje a gente sabe que aqui em São Paulo tem um curso específico muito legal de atualização de doulas para o público LGBTQI, TIQ, né? E é muito legal, é de uma doula muito competente, a Camila, maravilhosa. Eu ainda não tive como fazer, mas está nos meus planos aí. Esse ano seria um ano de fazer algumas atualizações, mas tudo ficou meio bagunçado. Então, mas tem sim um curso específico, e eu acho que o que a gente consegue muito fazer é o que já está habituado, porque a gente gosta muito de falar que a doula, além de ser da mulher, como a Camila falou, por escolha, mas no processo, ela é a doula da família, daquelas pessoas que vão estar ali naquele processo. Não tem a ver só com a mulher, né? É live internacional, adoramos isso daqui. Olha o Gus dando um tchauzinho pra gente. Oi, Gu! Eu tô carente, que meu filho nem lembrou de entrar, mas tudo bem. Olha o meu namorado lindo. E que mais? Você quer falar, quer complementar com alguma coisa que a gente não falou, que você acha importante falar? Não, eu acho que o rótulo de parteira ele é muito bem-vindo, né? Eu fico feliz. Eu acredito muito na minha profissão. Eu acredito muito no que a gente faz, na nossa equipe. E aí já coloco você dentro. Não tem jeito. Eu Não sempre tem. acabo colocando ou você ou a Lara dentro. Mas todas as doulas também, gente, levem meu coração. Não fiquem de mal comigo. Eu acredito muito no nosso trabalho. Eu acho que a gente consegue plantar uma sementinha. Não acredito que nós estaremos vivos para ver totalmente essa transformação, principalmente no Brasil. Mas eu acredito que estamos fazendo a nossa parte. Acho que deixamos uma semente, essas famílias bem atendidas e respeitadas contaminam outras famílias que querem ter esse atendimento também. Então, eu sou grata por ter escolhido essa profissão, por ter tido toda essa trajetória minha, né? Que eu tive profissional e hoje poder, como a gente brinca já na velhice, poder fazer exatamente só o que a gente ama. Deixa eu só para responder, pedindo para você responder uma pergunta aí, ó. São duas muito parecidas, eu vou fazer a última que já abrange a primeira. Como funcionam as consultas com as parteiras? Não entendi muito bem. Como é a partir de 36 semanas? Acho que não entenderam intercaladas as consultas. É que a partir de 36 semanas, a gestante ela passa semanalmente em consulta de pré-natal. Então, o ideal é que as consultas sejam intercaladas. Nem sempre a gente consegue fazer dessa forma, mas a gente busca por causa de uma normativa de segurança.
Então, uma semana passaria com o obstetra e outra semana passaria com a parteira, até o nascimento, 40, 41, 42 semanas. A Ana tá falando que o Everton tá perguntando se dá para segurar o bebê. Olha, se for na rapidez do primeiro parto, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, é melhor vocês já virem juntos, ficar por aqui, porque eles estão em Indaiatuba. Ah, tá. A Fabi falando que fala da gente para todo mundo. A Fabi, eu falei que o mosquitinho da, da, da obstetrícia bateu lá, sabe? Porque agora ela tá super interessada. Falei, Fabi, é só fazer ela, só que ela falou que ela não aguenta estudar mais, não tá pronta para outra pós, não. Mas ainda tá Mas vale a pena, Fabi. Cá, então acho que é um pouquinho disso. O tempo também tá apertando aqui, já vai começar a dar um tempo. Eu queria mais uma vez te agradecer muito. E agora eu vou rasgar a seda mesmo, tá? Eu queria agradecer por todos os ensinamentos, por toda a sua paciência. Você sabe que você já acostumou, eu pergunto tudo, tudo mesmo. Eu acho que é muito importante para eu poder conversar com as mulheres nos meus encontros e na condução das coisas que eu tenho que tomar com elas. Então eu pergunto tudo e você tem uma super paciência para mim, né? Dentro da nossa loucura, das nossas brincadeiras, tudo. E eu quero só te dar parabéns por toda a sua competência, que assim, eu admiro demais, você sabe disso, eu sou muito sua fã. E espero só quando eu voltar, né? Que agora tá tudo paradinho na faculdade, mas eu quero ser uma parteira assim, porque você eu confio 100%. Ai, Muito obrigada por estar obrigada. aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Agradeço a amizade, agradeço a parceria, agradeço o convite. Espero que a gente possa trabalhar muito tempo até você se formar uma parteira. Quem sabe logo. Então, gente, obrigado. Ó, eu vou deixar essa live aqui salva, tá? Vou tentar salvar no IGTV, mas estamos começando, então não tenho certeza se eu consigo direitinho ainda, tá? Mas obrigado por todo mundo que está aqui. A grande parte das pessoas que mandou pergunta e que mandou beijo, tudo, estão sempre participando comigo. E obrigada de verdade para todo mundo. Cá, um beijo. Beijo pro Gu, beijo para todo mundo aí. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo.